Se você usa o Antigravity, muito provavelmente você já ouviu falar nos workflows, ou talvez já tenha rodado um comando onde o seu agente executou passo a passo de um fluxo que você gostaria, sem você ter que dar o direcionamento repetidamente, passo a passo. Quando você entende como funcionam os workflows dentro das IDEs, ou do Cloud Code, ou o Antigravity, isso muda o jogo e facilita muito, principalmente para quem é heavy user da ferramenta. A ideia é simples: todo desenvolvedor tem processos mentais que ele repete o tempo todo. Antes de fazer deploy, você verifica a branch, você roda testes, faz a build, ou antes de criar um componente, você olha a stack, vê como os outros componentes foram construídos e aí sim você começa a codar. O problema é que esses processos, eles vivem só na sua cabeça. O agente, ele não conhece esses processos. E aí você tem que ficar explicando todas as vezes repetidamente em qualquer projeto que você for trabalhar. Os workflows resolvem isso. Você transforma aquele checklist mental em um arquivo Markdown e a partir daí o agente executa todas as vezes com a mesma consistência. Então hoje nós vamos falar sobre workflows, vou dar alguns exemplos, vou mostrar para vocês como vocês colocam isso na IDE de vocês, tanto do Antigravity quanto do Cloud Code, e vou dar um overview e umas dicas de como utilizar. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lio Lab, comunidade de inteligência artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para poder passar um pouco do conhecimento para vocês. Então deixa o seu like no vídeo, segue o canal, o link da comunidade tá na descrição desse vídeo. Você será muito bem-vindo, venha contribuir com a gente e nós vamos também contribuir com vocês. Vamos lá? Então eu preparei aquela aulinha padrão aqui para a gente poder falar sobre os workflows e depois eu vou dar alguns exemplos aqui e aí a gente vai direto ali para o Antigravity, eu vou mostrar ali dentro como funciona, só para ficar claro para vocês, beleza? Então vamos lá. O que são workflows? Workflows são receitas de automação em Markdown que ensinam o agente da IDE a executar tarefas complexas de forma padronizada. Em vez de repetir o mesmo prompt toda vez, você cria um arquivo .md e dispara ali como barra o nome do workflow. Ou seja, você vai disparar esse workflow sempre que você quiser. Então, para quem já viu aqui, eu já fiz um vídeo aqui sobre rules, como funciona, já fiz um vídeo aqui também sobre as skills e agora eu vou falar sobre as workflows. E aí, importante vocês terem a diferença do que é cada um aqui, para ficar claro para vocês. As rules aqui, nesse caso, elas são a personalidade da IA. Esse cara, ele vai estar sempre ativo, é tipo um system prompt, ou seja, tudo que está lá nas rules, o agente ele vai todas as vezes consultar aquilo ali antes de executar qualquer coisa. As skills aqui é o conhecimento especializado. A IA ela vai detectar sozinha a partir de uma descrição daquela skill, ela vai detectar aquilo ali e vai utilizar aquela skill quando ela achar que é necessário. Isso aqui também, eu vou deixar os 2 vídeos aqui para vocês verem, caso vocês não tenham visto ainda, são vídeos bem legais, importante. Agora, o workflow é algo que é sob demanda, você realmente vai disparar aquele workflow, você previamente vai colocar isso, ali dentro do seu workspace, e aí de repente quando você achar que é necessário executar aquele workflow, você vai automaticamente digitar um barra ali, você vai demandar o seu agente a executar aquele processo ali, que geralmente é um processo repetitivo, beleza? Então, quando criar um workflow, o mais importante aqui é por que que eu vou utilizar isso aqui, sendo que eu já tenho rules e eu já tenho skills? Workflow são aquelas tarefas que você repete pelo menos mais de 3 vezes na semana, ou processo que tem mais de 3 steps sequenciais, algo que existe consistência, aí aqui exemplo, deploy, release, onboarding, ou tarefa que você precisa ensinar para outros desenvolvedores ali do time, e aí você deixa isso aqui pronto ali para o agente executar, e é muito fácil que você tenha esses steps. Isso vai fazer sentido, principalmente se você for heavy user, de uma dessas ferramentas. Você com certeza dá vários comandos repetidos, de auditoria, de deploy, de commit, esse tipo de tarefa repetitiva, você consegue facilmente, fazer alguns workflows que fazem muito sentido para resolver esse tipo de problema. Beleza? Onde que ficam os arquivos? A estrutura dos arquivos é essa aqui, ó. Tem o seu projeto aqui, nós temos o agent, temos as rules, abaixo das rules aqui nós temos os workflows, aí aqui deploy MD, git commit, unit test, code review, e aqui nós temos as skills, que eu já falei previamente também, a estrutura lá das skills, beleza? Fechou.
Aqui, qual que vai ser uma estrutura ideal de um workflow? Primeiro, nós temos aqui o nome desse workflow, a descrição do que ele faz, e aí isso aqui, essa descrição é importante ter para o agente da ideia também saber o que, que ele está fazendo ali, ele vai ler tudo aquilo ali, mas ela não é tão importante igual a skill, onde o agente ele escolhe o que vai ser utilizado a partir dessa descrição. Beleza. E aí a gente inicia com o guardrails, que é o que que ele tem que tomar cuidado antes de começar a executar esse workflow. Então, nunca assuma o framework, sempre detecte primeiro, siga padrões existentes no projeto, responsabilidade única. Então, você vai ver que tem a maioria dessas skills, principalmente as que você puxa ali do GitHub, da comunidade, ela vem sempre com essa estrutura de primeiro ele coloca o guardrails. E depois vem aqui os steps, que aí, cara, beleza. Primeiro, entenda aqui os requisitos, qual é o propósito, quais os inputs, analise a stack e depois você implementa o código. Esse aqui é um exemplo bem simplista do que seria um workflow. Obviamente que tem muita gente que trabalha com automação que já está executando workflows agênticos ali, que está transformando as automações em workflows, mas aqui no caso a gente está falando mais a nível de desenvolvimento de aplicações utilizando essas ferramentas, essas IDEs agênticas, né, para vibe code ali, para quem está desenvolvendo aí suas próprias aplicações utilizando essas ferramentas, beleza? Então aqui já vamos partir aqui para os exemplos. Cara, olha esses exemplos aqui, ó, Git commit inteligente. Cara, pensa todas as vezes que você está fazendo, desenvolvendo ali sua aplicação, cara, você fica ali comitando e aí você tem que escrever ali se é feature, se é fix, se é refatoração, e você tem que se organizar para poder fazer, porque isso é muito importante. A história do projeto é o que você vai comitando ali, o porquê que você mudou, para você saber se em algum momento lá na frente, se você alterou o código, você vai saber exatamente onde procurar e como procurar. Então, isso aqui é algo legal porque é extremamente repetitivo. Então, se você finalizou ali, testou a sua aplicação e vai fazer um commit, você roda um workflow ali, barra git commit, ele vai analisar as mudanças que foram feitas, que estão ali de alterações, e aí ele vai identificar qual é o tipo, se é fit, se é fix, se é refactor, se é documentação, se é style, foram só testes, e aí ele vai gerar uma mensagem de commit padrão, vai explicar o que mudou e por quê, e se houver breaking changes, ele vai colocar grande ali breaking changes no footer. E aí ele vai mostrar a mensagem gerada para o usuário e o usuário ainda vai dar o go ainda aqui para poder commitar, para ele não fazer algo 100% automático. Mas isso é algo que eu te falo, é chato porque você faz muito commit, principalmente se você for heavy user, e cara, se ela padronizar tudo ali, você no momento que você quer fazer o commit, você simplesmente digitar barra git commit e ela já trazer toda a descrição e todo o projeto, isso facilita muito a sua vida, beleza? Testes unitários. Então, isso aqui, ó, gera testes unitários detectando o framework do projeto. Então, pergunte ao usuário o caminho que deseja testar. Então, leia o arquivo, identifique linguagem, identifique o framework, todas as funções das classes exportadas, e aí, para cada função, crie no mínimo 3 testes. Caso feliz, caso de borda, caso de erro. Use o nome de teste descrito padrão, aí a função aqui, ele vai criar os arquivos para nome de teste, e aí gere o arquivo de teste correspondente. E aí você vai conseguir testar. Ele vai rodar os testes gerados para verificar se passaram, principalmente se você tiver no anti-gravity ali, que ele tem uma autonomia maior para poder testar, inclusive ele abre até navegador, enfim, é algo que está funcionando até bem. E depois ele vai executar o comando aqui e vai fazer o teste. Se algum teste falhar, corrija e rode novamente. Isso aqui é para gerar teste unitário. Para quem gosta de gerar teste unitário, esse cara aqui também é bem legal, porque ele vai lá, ele olha dentro do código, ele já gera os testes e aí depois você só complementa com outros testes que você for fazer no front-end, etc. Você vai conseguir complementar, beleza? Workflow arquitetural. Aí esse cara aqui é o Genesis. Inicia um novo projeto com uma análise arquitetural profunda. Então imagina que você quer começar um projeto novo, você tem aquela ideia ali na sua cabeça, mas ainda não está muito bem formatada. Esse workflow aqui ele pode te ajudar. Então, primeira coisa, capturar os requisitos. Pergunte ao usuário o que ele deseja construir. Faça uma pergunta de clarificação sobre qual que é o público-alvo, escala esperada, integrações necessárias, requisitos de performance, restrições técnicas, host, budget, etc. E aí ele vai gerar um PRD. Quem sabe o que é PRD aqui? Eu já falei várias vezes aqui sobre os Product Requirement Document, que você tem que gerar isso antes de você começar a sua aplicação, até para você não se perder ali e construir algo um pouco mais sólido desde o início.
E aí aqui temos a visão de produto, user stories principais, requisitos funcionais e não funcionais, critérios de aceitação e o escopo do MVP versus futuro. No terceiro workflow aqui, ele vai gerar um documento de arquitetura. E aí o Architecture MD vai gerar o stack tecnológico escolhido, diagrama de componentes, modelo de dados, fluxo de autenticação, estratégia de deploy, e aqui o Architecture Decision Records. Aqui, esse cara, ele já vai começar a escopar um pouco mais fundo tanto o PRD quanto a arquitetura do projeto a partir da sua ideia. E aqui gere um plano de tarefas. Então ele vai criar aqui um task MD e aí ele vai trabalhar isso aqui em fases, vai colocar ali ordenada por dependência, estimativa de complexidade, checkbox para tracking. Beleza, legal. E aí peça a aprovação do usuário antes de implementar. E a última parte é o scaffold inicial, cria a estrutura de pastas, inicializa o projeto com as dependências e aí configura o lint, formata em git hooks e cria o readme base. Ou seja, esse carinha aqui é um workflow padrão que você consegue ir testando ideias novas. Vai criar um MVP ali e você abriu o anti-gravity ali, mas cara, tem que escrever tudo ali. Esse cara aqui ele já te dá um norte para você começar um pouco mais sólido. Então é um workflow legal também de vocês terem. Agora, o workflow mais legal que eu gosto, que é o mais completo, que faz sentido quando o seu projeto já está avançado, é um workflow de code review, que é esse cara aqui, ó. Então, o workflow simples, para eu chamar ele, eu digito barra code review. E aqui, ó, code review, vou te ajudar a revisar o código focando em qualidade, segurança e boas práticas, adaptando a linguagem e convenções do seu projeto. Ou guardrails aqui. Foque nos problemas significativos, não em frescura de estilo. Forneça feedback construtivo com sugestões e correção. Considere o contexto aqui e limitações do codebase. Não sugira refatorações grandes a menos que seja pedido explicitamente. Respeite o padrão e a convenção existentes no projeto. Beleza. Então, step 1, vamos entender o contexto. Antes de revisar, pergunte qual o propósito dessa mudança de código? Quais os arquivos devem ser revisados? Existe alguma preocupação específica para focar? É uma feature, correção ou bug de refatoração? Aqui é bem legal que eu rodo, mas eu já mando uma mensagem para ele, né? Ó, rode aqui um code review nos arquivos XYZ que a gente acabou de desenvolver. E aí ele, obviamente, ele já vai procurar por isso. Mesmo assim, ele vai me fazer perguntas antes de iniciar o workflow. E aí, beleza, analisa o projeto, vai detectar o setup do projeto inteiro, qual que é a linguagem, qual que é o framework, qual que é o lint, padrões existentes, olhe código similar para entender as convenções. Depois ele vai fazer o checklist de revisão, passe por cada categoria sistematicamente. Segurança, secrets, hardcoded, validação de input, prevenção de SQL injection, prevenção de XSS, autenticação e autorização tratadas corretamente e dados sensíveis não logados. Depois ele vai para lógica, aí vai tratar edge cases, verificação null, uso correto de async await, sem race conditions e tratamento de represente sem loops infinitos ou recursão sem caso base. Depois ele parte para a arquitetura, que é o princípio da responsabilidade única seguido, sem dependências circulares, nível de abstração adequado, consistente com padrões existentes, separação de responsabilidade adequada. Depois ele parte para testes, depois para legibilidade e depois ele vem para o nível de performance. Aí, documentos encontrados. O que ele vai fazer? Para cada problema encontrado, forneça o nível de severidade, o local do arquivo, o problema da descrição, a sugestão de como corrigir e por que isso importa. A revisão, você vai fornecer um resumo geral, o número de problemas, avaliação, ação recomendada e feedback positivo. E aqui ele vai explicar por que, oferecer alternativas, vai ser prático para considerar restrições de tempo, priorize mudanças de alto impacto, sugira melhorias incrementais, não bloqueie por issues menores. E a referência, verifique a configuração de leading do projeto, olhe o código existente para convenções de estilo e revise os padrões de teste do projeto. Então, isso aqui, ele já faz um code review de grande parte do seu. Se o seu projeto for pequeno, ele pode rodar isso aqui no projeto inteiro. Então, ele vai dar aquela geral, ele vai puxar a capivara do seu projeto. Agora, se o seu projeto for muito grande, então você vai ter que começar a rodar isso em blocos, em alguns arquivos, e isso vai, com certeza, ele vai encontrar muita coisa, e aí você vai se decidir. A partir dessa documentação que ele gerar, ele vai fazendo as refatorações e vai corrigindo, melhorando a segurança, melhorando a performance, talvez melhorando a lógica do seu projeto. Tudo isso rodando
rodando apenas um barra code traço review. Então, veja que é bem simples. Você pode escrever tudo isso aqui que você esse prompt inteiro aqui, você pode escrever toda santa vez, que você pedir para o seu agente fazer esse mesmo processo. Mas o atalho que você vai ter ali dentro da sua IDE realmente vai te ajudar muito, para você poder tocar o barco nisso aqui, beleza? Aí, o que que são boas práticas, de workflows? Mantenha os steps numerados e claros, a IA segue melhor instruções sequenciais, step 1, step 2, step 3. Peça a confirmação antes de ações destrutivas, delete, deploy e push. Detecte o stack em vez de hardcodar, então identifique o framework, rode o npm test. Isso aqui muitas vezes fala assim: ah, eu trabalho aqui com Tailwind, CSS, trabalho com React, e aí ele já coloca ali dentro do workflow dele. É basicamente isso. E aí, quando ele for trabalhar com um projeto que tem uma outra stack, esse workflow aqui vai dar ruim. Então, teste os seus workflows antes de compartilhar. Rode 2, 3 vezes em cenários diferentes. Isso é porque hoje a comunidade ela tá bem robusta, então você acha bastante workflow na internet que você consegue ali entrar no Git ali, realmente instalar várias delas, e aí você vai poder saber quando e como usar. Os workflows, você pode colocar eles inteiros dentro do seu anti-gravity, porque eles não vão ser inseridos no prompt, como as rules, que aí você tem que trabalhar com texto, e as skills também não, porque os workflows realmente quando você ativar. Então vai te economizar bastante token, porque você vai utilizar aquilo ali só quando realmente você precisar, beleza? E aqui eu vou deixar na descrição do vídeo os repos aqui, os repositórios de workflows que tem os principais workflows ali, vocês vão poder dar uma olhada, beleza? Vamos dar um pulo aqui no Antigravity, só para a gente dar uma olhada aí, pra vocês entenderem a estrutura, e aí vai ficar claro para vocês. Vamos lá. Então aqui já dentro do Antigravity, cara, para você rodar isso, basta você vir aqui no seu terminal e digitar isso aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. npx Antigravity Workflow install all. Cara, você vai conseguir instalar tudo aqui e vai abrir essa pasta de agent aqui. Isso aqui é um projeto pessoal meu aqui de guardrails para o OpenClaw, então, cara, isso não vem ao caso agora. Mas tá aqui, ó, todos os workflows, eu simplesmente instalei todos eles aqui, são os principais da comunidade hoje. Então, você vê aqui, ó, tem workflow para debugar, ó, debug error, então sempre começa com guardrails, depois os steps. Então, temos aqui vários deles, você vê aqui, ó, git commit, como eu falei, ó, guardrails, step, ó, fix. Toda vez que fizer uma alteração, cara, se eu quiser, eu simplesmente venho aqui, git commit, e aí ele vai simplesmente, eu dou uma instrução para ele aqui e ele vai fazer esse commit para mim. E aí, cara, nova API, se você vai criar uma API nova, tem aqui os steps exatamente de como que ele vai criar as suas APIs. Isso é algo que hoje você tem que dar essa instrução para sua IDE de toda forma. Se você vai construir uma API, mesmo que seja uma API que vai comunicar ali o seu front-end com o back-end, você tem que dar diversas instruções ali para a sua IDE, para o seu agente. E se você tiver algo, esse workflow desse pronto, isso fica muito mais fácil. No Cloud Code tem da mesma forma, só muda o nome, mas você consegue também executar esse tipo de workflow. Então, basta você ter esses workflows aqui já previamente prontos e, obviamente, que você pode criar aí os seus próprios workflows, principalmente se você é desenvolvedor, muito provavelmente você já tem os seus processos ali, o que você gosta de trabalhar, o que você gosta de fazer. E, cara, você ficar dando comandos repetidos ali todas as vezes, mesmo que seja um prompt grande e completo, isso vai te salvar muito tempo, vai reduzir ali a quantidade de erros ali que o seu agente vai cometer e também vai te reduzir bastante tempo de desenvolvimento. Beleza? Então, se você é um cara que é heavy user desse tipo de plataforma, cara, é muito importante que você comece a pensar nos seus próprios workflows, ou utilizar esses da comunidade, cara, que já são bem completos, principalmente para rodar auditoria de segurança do seu sistema, para rodar debug no seu sistema, para fazer os commits. Então você vai ganhar muito tempo em coisas que você fica ali realmente fazendo essas tarefas repetitivas, sendo que você poderia dar simplesmente um comando. Então pensem nisso como realmente atalhos para que você reduza o erro e aumente ali a sua performance e o seu nível de desenvolvimento.
Beleza? Então, sobre workflows, não tem muito segredo, é isso que eu queria passar para vocês para a gente poder fechar essa série aqui, rules, skills e agora workflows. Por isso é importante você também saber as diferenças entre essas três features, né? Tanto do Anti-Gravity ali, quanto do Cloud Code também tem, só muda o nome, então isso vai funcionar perfeitamente. Beleza? Se você quiser aprender mais IA e desenvolvimento de aplicações, o link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Venha compartilhar com a gente aí o seu conhecimento e nós vamos também compartilhar com vocês. Vocês serão muito bem-vindos. Beleza? Um forte abraço e até mais.